Então, qual seria então a definição de campo elétrico? É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que a gente vai chamar de carga-fonte, tal que uma outra carga, que a gente vai chamar de carga-prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita à ação de uma força de atração ou de repulsão, como eu já disse para vocês, ok? Então aqui nós temos uma carga maior que a gente vai chamar de carga-fonte e as outras cargas que a gente vai chamar de carga-teste. Se essas outras cargas estiverem dentro desse campo elétrico, a gente vai ter a chamada força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão. Vetor campo elétrico. Quando uma carga de prova que é colocada então em uma região onde tem um campo elétrico, por definição, nós podemos dizer que a razão entre essa força que vai ocorrer lá e a carga é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Então, nós temos aqui um exemplo, onde eu tenho uma carga teste colocada, então, dentro de uma região que a gente já chamou de campo elétrico, ok? E aí a gente sabe que vai acontecer ali uma chamada força elétrica, porque há uma interação entre essas duas cargas. Essa carga positiva, que a gente chamou lá de carga, a gente pode se chamar de carga absoluta, e aqui de carga teste, ok? Ou se você preferir carga maior e carga menor, tá? Para ficar mais fácil. Então aqui vai ter uma interação que a gente vai chamar de força elétrica. E essa interação da força pela carga, a razão entre a força e a carga, me dá o chamado campo elétrico, que a gente vai sempre lembrar que vai ser dado para a letra E, ok? Então, E é campo elétrico, vai ser a razão entre a força e sua carga. Então, eu tenho atuando o campo elétrico, ele atua sobre essa carga. Esse campo elétrico, nesse ponto onde está essa carga, depende da força de interação entre essas duas cargas, ok? E o valor da carga. Então aí nós temos a primeira equação, e isso nós chamamos de vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, ele tem uma intensidade, que é dada por E, ok? Ele tem uma direção e ele tem um sentido. A unidade do campo elétrico do sistema internacional sempre vai ser o Newton por Coulomb. Então essa é a unidade de medida. Por que é Newton por Coulomb? Porque a força é dada em Newton e a carga a gente já sabe que é dada em Coulomb. Força Newton, carga Coulomb. Então o campo elétrico, que é a razão entre essas duas grandezas, é dada em Newton por Coulomb.